Boa noite, Fael. Eu me chamo Diogo. Moro em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Tenho atualmente 22 anos. Moro com a minha família. E este fato aconteceu no ano de 2014, quando eu tinha 14 anos e era acostumado a ser muito mal criado. E apesar dos meus pais sempre me darem uma boa educação. Bem, eu dizia muitos palavrões, principalmente o nome do Tinhoso. E teve um dia que eu estava muito bravo com algo que eu não me recordo. Então, eu acabei chamando o nome do Tinhoso o dia inteiro. Acabei xingando os meus pais. E à noite, eu estava assistindo TV e fui dormir por volta de 23h30. Então, eu tive um sonho com o lugar do antigo bairro onde eu morava. E lá, era um lugar onde muitas pessoas praticavam rituais de magia negra. E sempre tinham animais decepados, muitas velas, bebida e dinheiro. E no meu sonho, eu estava andando no carreiro desse mato. E uma criatura toda negra apareceu e começou a correr atrás de mim. Era uma criatura grande com chifres, rabo e pernas de bode. Era muito parecido com um demônio do filme Insidious. Essa criatura estava me perseguindo por todo lugar, até que no meu sonho eu cheguei em um pequeno riacho e a criatura sumiu após uma luz ter aparecido atrás de mim. E junto com aquela luz, uma voz que eu não consigo descrever dizia o seguinte: "Deixe ele em paz, você não vai levá-lo." Aquela criatura deu risadas e sumiu em seguida. Então, eu acordei e era mais ou menos 3h15 da madrugada. Porém, eu não conseguia me mover ou falar, pois alguma coisa estava me sufocando. Como se algo estivesse me impedindo de respirar. Eu só mexia a cabeça e os olhos. E nesse dia, eu estava dormindo no colchão na sala, na frente do quarto dos meus pais. Aí, eu percebi que a sala estava muito gelada e a luz do poste passava pelos vidros da porta e refletia na parede. E nessa parede, eu vi a sombra de uma criança que, pela altura, parecia ter 5 ou 6 anos de idade. E eu estava desesperado para me mexer. Aí, a sombra daquela criança começou a fazer um barulho estranho. E eu vi quando aquilo começou a crescer. As suas pernas começaram a dobrar. E um rabo pontudo começou a crescer. Chifres saíam de sua cabeça. E no lugar dos olhos daquela sombra, era um vermelho que parecia fogo. Era apenas uma sombra, mas eu posso jurar que aquilo deu risadas e ao mesmo tempo batia o casco dos seus pés no chão. E no momento de pavor, eu pensei: Deus, por favor, me ajude. Então, automaticamente o meu corpo tremeu e eu consegui me mexer. Corri ao quarto dos meus pais chorando e chamando pela minha mãe. Eu disse para ela que o diabo estava na parede me olhando e dando gargalhadas demoníacas. Ela me deu uma oração para fazer, e eu fiz e consegui dormir em paz. Mas depois desse dia, eu nunca mais fui o mesmo. Hoje, eu consigo ver espíritos e demônios e sentir presenças boas e ruins. E depois do ano de 2014, eu ainda tenho sonhos terríveis, mas já estou melhorando e também estou acostumado. Bem, Fael, desculpe se o meu relato ficou grande, mas tudo o que eu contei aqui é real e eu posso dizer que o diabo existe. E também quero te agradecer por ler o meu relato e mandar um abraço a todos os inscritos do Elite Oculta por me permitirem a contar o meu relato aqui.
Boa noite. Há alguns anos, o meu pai, hoje já falecido, ele foi transferido para João Pessoa, na Paraíba. E depois de morarmos 45 dias em um hotel, finalmente conseguimos uma bela casa na praia de Manaíra. Todos felizes, porém, o ar-condicionado do meu quarto, desde que lá chegou, nunca conseguiu ser ligado. Chamamos vários técnicos e nada. Achamos que era problema na corrente elétrica e desistimos. Passei a dormir em um sofá-cama no quarto dos meus pais. Até aí tudo bem. Se não fosse um belo dia, quando tudo começou. Estava estudando em meu quarto e de repente eu senti uma presença estranha se aproximando de mim. Um pequeno calafrio percorreu todo o meu corpo. Eu me virei para ver quem era e não havia ninguém. Esse fato ocorreu diversas vezes, inclusive quando ia dar comida a um pequeno cágado que eu tinha, e ele ficava no corredor ao lado da casa. Então, eu comentei o ocorrido com os meus pais e resolvi estudar na sala de casa. E depois disso, os acontecimentos não pararam mais. A porta do meu quarto trancava sozinha com a chave e não tinha cristão no mundo que conseguisse abri-la. De repente, escutávamos o ruído do trinco e, pasmem, a porta se abria sozinha. E quando alguns parentes meus foram nos visitar, acomodamos eles em um quarto de hóspede junto com o meu quarto. Bem, não nos surpreendemos quando depois da primeira noite deles em nossa casa, o casal estava com olheiras enormes, pois não dormiram durante a noite, porque uma senhora com um olhar medonho e cabelos brancos desgrenhados ficou no pé da cama olhando fixamente para eles durante toda a noite. Bem, mas não parou por aí não. Outros parentes vieram nos visitar e, já sabendo do ocorrido, ninguém quis dormir no quarto de hóspede. E dormiram todos no quarto dos meus pais. E no meu quarto só dormiu o marido da minha tia, por ele ser cético. Mas o pobre homem também não conseguiu dormir, pois algo ou alguém o incomodou a noite toda. Ele disse que uma sombra negra e muito escura o sufocava durante a noite, levantava suas pernas, agarrava o seu pescoço e deixava ele sem respirar por vários segundos. O engraçado era que à noite todos iam para o quarto dos meus pais e nos trancávamos lá dentro. E se alguém quisesse beber a água, ia todo mundo junto e, de certa forma, era uma farra. E assim eram os dias em nosso lar. Até que um belo dia estávamos na sala de jantar conversando antes de dormir. E o meu pai, que é sensitivo, ele de repente ficou branco. Então, ele pediu licença e foi em direção ao meu quarto e ao quarto de hóspede. E chegando lá, ele se deparou com aquela senhora idosa, com cabelos desgrenhados, um olhar aterrorizante. Bem, ela tinha a aparência de uma bruxa. Ela estava com muita raiva porque pessoas estranhas estavam na sua casa. O meu pai voltou para a sala mais branco que um papel e nos relatou o acontecido. E agora, o que fazer? Teríamos que nos mudar ou tomar alguma atitude. Muitas vezes estava no terraço e via o portão abrir e se fechar sozinho. Mas o pior de tudo
foi o que aconteceu com a nossa colaboradora, que poderia até ter morrido. Em um final de semana que viemos para Recife, saímos e deixamos a faxineira terminando a faxina da casa e esperando que o marceneiro que ia fazer uns trabalhos na casa chegasse logo em seguida. E quando aqui chegamos no sábado, aproximadamente às 10 horas da manhã, a minha mãe ligou para casa para verificar se estava tudo bem. E ninguém atendeu o telefone. A minha mãe continuou a ligar e nada. E quando deu meio-dia, a faxineira atendeu o telefone com uma voz estranha e disse que depois explicava o que havia acontecido. E quando chegamos em seguida, a faxineira chegou em casa e estava com um galo enorme e um olho roxo. Nós, espantados, ouvimos todo o seu relato. Ela disse que enquanto esperava o marceneiro chegar, que não apareceu, ela ficou fazendo a faxina e aproximadamente às 9h30 da manhã, ela ouviu um barulho na sala e foi verificar o que era. Ela disse que viu uma coisa horrível, algo tão horrível que ela não teve coragem de detalhar. Ela só disse que aquilo era o diabo em pessoa e que quando ela viu, ela quase desmaiou e só acordou com o som do telefone da minha mãe ligando. E nunca mais ela quis ficar sozinha em nossa casa. E depois de tudo isso, o meu pai foi saber alguma coisa sobre a casa com a pessoa que nos alugou ela. E ficamos sabendo que a primeira dona da casa foi uma bruxa italiana e que quando ela morreu, os filhos venderam a casa e a pessoa que comprou transformou o quarto que era dela em 2 quartos, o meu quarto e o quarto de hóspede. Soubemos também que todas as pessoas que lá moraram, elas viram, ouviram e presenciaram fatos muito estranhos, e muitos se mudaram assustados, outros enlouqueceram e outros até mesmo morreram. Felizmente, nesse meio tempo, o meu pai foi novamente transferido para Recife e voltamos para a nossa cidade e para o nosso apartamento, que ficou fechado durante muito tempo. Boa noite.